Bom dia, irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor essa manhã no livro de Amós, capítulo 9. Vamos ler do verso 1 ao 10. Amós, capítulo 9, verso 1 ao 10. À medida que os irmãos forem encontrando, fiquem de pé, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Amós 9, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Ouçam com atenção. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordens à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, dali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra. E ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor os filisteus, e de Quir os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. E eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, soberano, altíssimo, Deus onipotente, nos reunimos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para sermos edificados, ó Pai Santíssimo, pela Tua palavra, para aprendermos, ó Deus, os Teus caminhos, para entendermos, Senhor, a Tua vontade e a maneira como o Senhor age na terra. Nós te agradecemos, Pai querido, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus. E que esta palavra seja de fato rica em nossos corações. Que o Espírito do Senhor nos capacite, ó Deus, a entender e a vivê-la completamente em nossa vida. A Ti seja a honra, a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nesse último capítulo do livro de Amós, nós nos deparamos com a última visão que o profeta tem acerca do destino final de Israel, o reino do norte, o qual o profeta designa de reino pecador. Uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, é a maneira como Deus age das mais variadas formas, tanto para abençoar o seu povo, como também para amaldiçoar o seu povo, trazendo a ira de Deus, o castigo divino, derramando sobre
o seu próprio povo as maldições pactuais, aquelas que, por exemplo, estão escritas no livro de Crônicas, onde ele diz que se o povo não se arrepender, não se voltar para ele, não o buscar, ele fará com que a terra seque por completo, ele não dará alimento sobre a terra, ele trará calamidades naturais sobre a terra, chuvas, tempestades, secas, terremotos e tudo mais. Mas aquele texto de Crônicas também diz que se o seu povo se humilhar e lhe buscar, de fato, as maldições cessarão e a bênção do Senhor virá sobre o seu povo. E desse texto de Amós, irmãos, nós aprendemos, nesta última visão, que Deus de fato é o Senhor soberano que governa o universo e que age com todo o seu poder para trazer a sua ira, derramar a sua ira sobre os pecadores que não se arrependem e não se voltam para Ele em hipótese alguma. Observe que Amós, o profeta, ele tem uma grande visão. Já é esta a quarta visão que Amós tem. Em todas as visões, Deus vai mostrando de uma maneira crescente as calamidades que serão lançadas sobre a terra de Israel, o reino de Israel. Em cada visão algo aumenta, algo se torna diferente. A primeira visão, o profeta clama para que Deus não faça nada, para que Deus não faça aquilo que o profeta está vendo. Então o Senhor diz, tudo bem, não farei isso. Mas depois Amós tem nova visão de Deus. E depois mais uma visão de Deus. E em cada visão as coisas vão aumentando, a calamidade vai se tornando mais clara. A ira de Deus que será derramada contra os pecadores se torna mais visível. Chegando ao ponto desta última visão, do Senhor mostrar o que fará de fato com aquele reino de pecadores. A visão é gloriosa. O profeta tem uma visão do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do grande Rei da terra, irmãos, do grande Criador, em cima do altar de um templo. Obviamente, trata-se do templo de Betel, o templo que estava corrompido, um templo cujo culto era um culto falso, um templo cuja imagem de ouro de um bezerro estava ali para que as pessoas chegassem e adorassem aquela imagem como se fosse Deus, como se fosse aquela imagem, o Deus que lhes tirou do Egito. A visão que o profeta tem é do verdadeiro Deus, em cima do altar. É uma visão gloriosa, porque Isaías nos diz que quando ele viu o Senhor no seu trono, numa visão não terrestre, mas no trono glorioso de Deus, no grande trono branco que Apocalipse fala, a Bíblia diz que Isaías caiu em pranto, Isaías caiu em choro, porque estava diante do Senhor dos céus e da terra. Mas esta visão, Amós, ele vê Deus no altar do templo de Betel, o templo profanado, imundo. Esta visão também ela se compara com o rei, porque o rei Jeroboão I era o rei que ele mesmo fazia o culto, ele mesmo era o senhor do culto. E então Amós também vê o verdadeiro rei, aquele que não morre, em cima do altar. Mas a visão também é catastrófica, irmãos, porque a Bíblia nos diz que o Senhor dá ordens para que o templo seja completamente destruído. Na visão que Amós tem, o templo está completamente cheio de pessoas, cheio de adoradores. E o templo era um templo grande, era um templo que procurava imitar o templo de Jerusalém. Era o templo central do reino de Israel, do reino do norte, do reino dividido. Então o rei e todas as pessoas iam adorar no templo. A visão que Amós teve provavelmente foi uma visão em um dia de celebração, de festa, em um dia de coisas grandes que estavam acontecendo na religião de Israel. E Deus, com o seu poder,
ele mostra que o templo será por completo destruído. Sabe, irmãos, estas visões devem nos fazer pensar sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus. Esses textos não estão à toa na Bíblia, mas devem nos fazer refletir no grande poder que Deus tem e no modo extraordinário como Deus age para executar os seus propósitos, os seus decretos sobre a terra. A Bíblia diz que o templo começa a ser destruído. Diz a palavra do Senhor: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Os templos, principalmente os templos daquela época, eles eram grandes obras arquitetônicas, grandes obras de arte. O templo de Salomão, o templo de Jerusalém, é um templo, irmãos, que até hoje é considerado fantástico. Certa vez Jesus estava com seus apóstolos, e eles então começaram a olhar para o templo, para aquilo que era o templo de Salomão. Aquilo, na verdade, já era o templo restaurado, o templo já menor, mas ainda assim assombrava pela grande beleza. E os apóstolos disseram: Senhor, que grandes construções, que pedras! E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas o que nos leva, irmãos, nesse texto é entender que o templo era grandioso, era belo, era uma construção monumental. Os apóstolos disseram: Senhor, que construções! Admirados. E Deus diz aqui que as colunas do templo serão todas destruídas. Os templos naquele tempo, as colunas eram muito largas, muito grossas. Nem se comparam com as colunas que nós temos na frente do nosso edifício, da igreja. Isso aí é como se fosse uma linha, considerando as colunas monumentais que erguiam os templos não apenas do Deus verdadeiro, mas os templos pagãos também. E essas colunas eram trabalhadas. Deus diz que os capitéis serão feridos. Os capitéis são a cabeça da coluna. São os enfeites, os detalhes que ficam ornamentando a cabeça daquela grande coluna. E em cima dessas cabeças passam as vigas que sustentam o teto do templo. Então Deus diz em sua palavra: fere os capitéis e estremecerão os umbrais. Deus está dizendo que o templo será destruído a partir de cima. Veja, as colunas, elas são destruídas não de baixo para cima, mas lá do topo. E então o teto todo vai arriar e cair por cima dos adoradores do culto falso. Irmãos, a visão que Amós vê, embora gloriosa porque vê o Senhor no altar, também é cheia de calamidade, porque vê o povo sendo morto embaixo dos escombros do templo. Obviamente que Deus não está se referindo a um ataque militar que vai chegar. Ele não está se referindo aqui que os assírios vão chegar e vão destruir todo o templo. Mas ele está se referindo a algo diferente. Ele está se referindo ao sacudir da terra, a terremotos. Daqui a pouco o profeta vai tratar desse ponto. Mas a Bíblia nos diz que algumas pessoas ainda vão escapar. Alguns homens de Israel, alguns adoradores falsos dos idólatras, ainda escaparão. E então o Senhor diz: matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, nenhum escapará. Observe que aqueles que não morrerem, aquela grande quantidade de homens e mulheres que estavam adorando, cujo templo caiu sobre suas cabeças, ainda aqueles que escaparem, ainda aqueles que não estivessem no local, o Senhor diz: eles morrerão à espada. Aí o Senhor está falando da invasão militar. Aí Deus está falando que enviará a Síria contra o reino pecador e destruirá todos que não morreram no templo. Sabe, irmãos,
Nesse primeiro ponto, eu quero levar a igreja a pensar nessa grande verdade. Às vezes nós olhamos para Deus, contemplamos a face de Deus, olhamos para as Escrituras do Senhor e não conseguimos ver que Deus também age dessa maneira. Nós achamos que Deus age apenas de modo que abençoe o povo. Deus sempre abençoa. Deus sempre faz com que o mal se aparte. Deus não permite que o mal se achegue ao homem, principalmente à igreja. Deus não permite que os crentes sejam assolados. Mas essa é uma visão completamente equivocada. Essa é uma visão errada de Deus, irmãos. Deus age sim com ira sobre o próprio povo, como Ele está agindo aqui contra Israel. Deus destrói, Deus mata, Deus age com ira, Deus traz a maldade, diz o texto. No verso 4 o Senhor diz: porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Deus age assim. Nós nos enganamos se acharmos que Deus é só amor, que Deus é só bênção, que Deus é só isso ou aquilo, é só coisas boas. Deus é todo bom, mas a sua justiça, na sua justiça, Ele age de modo que a maldade alcance ao pecador. Ele age de modo que o pecador sofra quando ele não se converte, quando ele não se rende ao Evangelho. Quando a igreja está morta, quando a igreja está doente, quando os crentes estão se desviando do Evangelho, da palavra de Deus, Deus age. Deus age com poder, irmãos. Deus age puxando a orelha dos crentes. Deus Ele move todo o universo para abençoar o seu povo, mas também move todo o universo para amaldiçoar o seu povo. Quando o seu povo se desvia dos seus caminhos, recebem a paga de Deus, a retribuição de Deus pelos pecados. Veja que a nação de Israel, ela é chamada por Deus como o povo eleito do Senhor. Mas aqui nesse texto, Deus a chama de reino pecador. E não é à toa que a mão de Deus está pesando sobre eles, sobre Israel. Não é à toa, irmãos, que a mão de Deus pesa hoje sobre muitas nações, reinos sobre a face da terra. Não é à toa. Todo reino pecador padecerá diante da pesada mão de Deus. A linguagem que Amós nos passa através da visão que ele tem de Deus e da destruição é uma visão de completa ruína. Entendam bem. Amós nos passa uma visão de que Deus vai acabar com todos os israelitas que de fato não lhe obedecem. Mas aí, irmãos, algo que nos mostra, que nos faz entender ainda mais esse modo de Deus agir, a magnitude como Deus age contra o povo pecador, nos é apresentado nos versículos 2 até o versículo 4. Veja, Deus mostra agora a impossibilidade de alguém escapar da sua mão, da sua ira. O que Deus vai nos apresentar, irmãos, é que é impossível algum homem de Israel escapar da ira que lhe está reservada. Diz a palavra de Deus: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Ainda que subam ao céu, de lá os farei descer. Essa primeira parte, irmãos, nos mostra dois extremos: o abismo e o céu. Deus está dizendo: olha, eles podem estar em qualquer lugar, eu os tirarei, e os pegarei, e os caçarei, não escaparão. Abismo significa a sepultura. É a palavra Sheol em hebraico. E o texto nos diz explicitamente que ainda que eles cavem
para se esconder debaixo da terra, nas sepulturas, ainda que eles estejam enfiados em buracos dentro do chão. A palavra de Deus é a seguinte: eu os tirarei de lá. E ainda que eles procurem subir até o céu, veja, se fosse possível, o profeta Amós está descrevendo coisas que são impossíveis de se acontecer. Mas ainda que fossem possíveis, Deus os pegaria. O pecador não escapa de Deus, irmãos. Deus os pegaria em qualquer lugar. Ainda que o pecador lá de Israel conseguisse uma maneira de subir até onde estão os astros, as estrelas, sol, lua, Deus os tiraria de lá. Porque ninguém escapa do Senhor. Ninguém se livra impune de Deus. E aí ele acrescenta: se esconderem no cume do Monte Carmelo, de lá buscá-lo-eis, e de lá os tirarei. Montanha Carmelo é aquela mesma montanha onde o profeta Elias envergonhou os 450 profetas de Baal. E ela é uma montanha que corta praticamente as planícies de Israel, desaguando no mar. As ondas do mar, elas se chocam contra o início do Monte Carmelo. A parte mais alta do Monte Carmelo mede 530 metros. E o Monte Carmelo, irmãos, lá no seu platô, ele é um monte cheio de cavernas, aonde muitas pessoas ao longo da história fugiram para se esconder de inimigos nas muitas cavernas do Monte Carmelo. E ele também é um local onde tem uma vasta vegetação, aonde as pessoas podem se esconder por causa da densa floresta. Se você olhar para Amós capítulo 1, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 2, o Senhor já diz que fará com que o Monte Carmelo fique seco. Fará com que toda a esplendorosa vegetação que cobre o Monte Carmelo desapareça. Então o Monte Carmelo era assim, cheio de montanhas, cheio de árvores, 530 metros de altura. E o que Deus está dizendo é: ainda que qualquer homem ou mulher de Israel procure subir ao cume do Monte Carmelo para se esconder de mim, de lá eu os tirarei, eu os acharei. Mas a Bíblia está tratando de extremos. Ele tratou de abismo e tratou de céu. Agora a Bíblia vai tratar do Monte Carmelo e do fundo do mar. Olhem para a palavra de Deus. Se esconderem no cimo do Monte Carmelo, de lá buscá-los-ei, de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordens à serpente e ela os morderá. O mar que a Bíblia se refere é o mar que nós conhecemos hoje como o mar Mediterrâneo, que era conhecido nos tempos bíblicos como o Grande Mar. E a profundidade máxima do mar Mediterrâneo são 4.000 metros de profundidade, 4 quilômetros de profundidade. E Deus está dizendo: ainda que alguém suba da mais alta montanha, ou desça ao mais profundo do mar, de lá eu os tirarei. A linguagem, irmãos, é toda hiperbólica, cheia de metáforas e de hipérboles mesmo, para trazer a ideia de que para Deus é impossível se ocultar dele, fugir dele, escapar das suas mãos. Para trazer a ideia que Deus domina sobre toda a sua criação, sobre os céus, sobre o abismo, sobre as montanhas, sobre o mar. É para trazer a ideia da soberania do Senhor. É para mostrar para o homem, no caso
para Israel que era impossível que eles escapassem do julgamento que estava para vir sobre eles. Mas ainda assim o Senhor diz, completando a soberania de Deus, o poder que Deus tem de controlar tudo, darei ordens ao monstro marinho, à serpente, e ela no fundo do mar os morderá. Essa é a ideia, irmãos. É a ideia do controle que Deus tem sobre toda a criação. E se eles forem levados presos em cativeiros, diz a Bíblia, o Senhor dará ordens à espada e ela os matará. O Senhor dará ordens aos exércitos e eles matarão os israelitas que escaparam e foram para o cativeiro. Irmãos, outra observação importante. O Deus que criou os céus e a terra é o Deus que a sustenta e que a governa. Às vezes nós não entendemos muitos acontecimentos sobre a face da terra, no espaço sideral. Às vezes nós ficamos boquiabertos com grandes catástrofes que nos deparamos, com as guerras, reino contra reino, Estados Unidos contra Iraque e muitas outras guerras menores que não chegam ao nosso conhecimento. O mundo ficou assombrado, guerra do Vietnã, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ampla destruição e morte. E às vezes pensamos assim, se Deus é bom, por que Ele permite tudo isso? Esquecemos, irmãos, que o Deus que tem o controle e o domínio de todo o universo age sempre com justiça e levanta exércitos contra exércitos e levanta um reino contra outro reino para executar os seus propósitos, para executar a sua vontade, para punir as nações pecadoras, para punir os reinos pecadores. A soberania de Deus é abrangente, irmãos. Nenhum pecador pode fugir de Deus. Nenhum pecador pode se esconder de Deus. O versículo 5 e 6 é um hino que era muito entoado tanto em Jerusalém quanto na nação pecadora de Israel, o Reino do Norte. O profeta cita trechos de um hino que era cantado pelo povo em adoração a Deus. E o versículo 5 e 6 dizem, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Diante da idolatria que acontecia em Betel, onde o bezerro de ouro era adorado, onde o culto a Baal ainda era praticado e praticado com intensidade por muitos israelitas, existe uma declaração de quem é o verdadeiro Deus. Yahvé é o seu nome, diz o texto. Senhor, com letras maiúsculas, em caixa alta, é o nome de Deus em hebraico, Yahvé ou Javé. Este é o seu nome. Não é Baal quem trará essas calamidades. Não é o bezerro de ouro quem tem poder sobre tudo. Mas é Deus. Yahvé é o seu nome. Ele é quem faz isso. Sabe, irmãos? E nesse texto nós aprendemos outras grandes verdades. Primeiro que o Senhor, Yahvé, é o Senhor da criação. Como vimos. Por isso é que Ele tem poder para buscar em cima do monte, no fundo do oceano, para buscar no espaço ou embaixo da terra, porque tudo é criação dele, ele domina sobre tudo. Por isso é que ele dá ordens às serpentes marinhas e elas lhe obedecem. Por isso é que ele enviou rãs ao Egito e elas obedeceram à ordem de Deus. Deus enviou piolhos, pragas, gafanhotos
E todos lhe obedeceram à ordem, porque Ele é Senhor da criação. Ele é quem levanta os exércitos, como nós vimos. Ele vai levantar a Síria para invadir Israel. Ele é o Senhor de tudo, o seu reino domina sobre tudo. E aqui, irmãos, nós aprendemos que terremotos, tsunamis e toda ação na natureza, ação destruidora, provém de Deus, do próprio Senhor. Veja, mais uma vez, ele faz uma ilustração do grande terremoto que vai vir sobre Israel como punição. Ele faz uma ilustração lembrando as cheias do rio Nilo. O rio Nilo em suas cheias, como nós relembramos algum tempo atrás, em uma pregação ainda em Amós, o rio Nilo em suas cheias, ele passava por cima das margens e trazia um monte de sedimento. Por isso, aquela região é chamada de crescente fértil, porque as margens do rio são as melhores para a agricultura, para plantar. E Deus diz: eu farei com que a terra de Israel, o chão, suba como as águas do rio Nilo sobem na enchente e depois desça. É uma linguagem da terra fazer isso aqui. O profeta está dizendo que a terra vai sacudir para cima e para baixo num grande terremoto. Como ele diz no capítulo 1, falando do grande terremoto que aconteceu em Israel. Mas aí, irmãos, o profeta lembra que Deus é também aquele que levanta os grandes tsunamis para engolirem a terra. Eu lembro do grande tsunami que aconteceu há 5 anos atrás, se não me falha a memória, 5 anos atrás. E esse tsunami aconteceu no fundo do mar, esse terremoto que provocou o tsunami. E o tsunami liquidou com vários países, várias cidades costeiras, Indonésia e muitas outras. Mais de 300.000 pessoas morreram nesse tsunami. Depois desse já houve outros menores. Esse é o maior, o que mais registrou mortes. Eu lembro do terremoto que aconteceu agora há pouco no Haiti. Mais de 200.000 mortos. E eu olho para esse texto, irmãos, e percebo que é o próprio Deus quem faz a terra sacudir para cima e para baixo, como juízo contra as nações, contra o povo. Eu lembro do tsunami e lembro desse texto de Amós que diz: Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Tsunamis. Deus é aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Às vezes nós não acreditamos. Olhamos para o tamanho da calamidade provocada e dizemos: não foi Deus. Deus não faz isso. Mas a Bíblia diz que Ele faz, irmãos. Está escrito. Ele traz terremotos. Ele traz os tsunamis. Ele destrói para punir os pecadores. O reino pecador. As nações pecadoras. Os homens individualmente pecadores. O nosso texto termina apresentando aquilo que muitos crentes apresentam ainda hoje. Uma falsa confiança. Uma confiança que não traz segurança. Deus diz assim, porque à medida que Amós foi falando essas calamidades todas que viriam sobre Israel,
O povo de Deus, o povo de Israel, como sendo o povo da aliança, dizia assim: não, conosco não. Nós somos o povo de Deus, profeta Amós. Você é um homem louco. Nós somos o povo da aliança. Deus nos escolheu. Nós estamos a salvos. Deus nos tirou do Egito, lá da casa da servidão. Por que Ele iria nos destruir agora? Então, o profeta diz que o povo de Israel é para Ele como as demais nações, como os filisteus, como os sírios. E Deus começa a dizer que também fez grandes milagres no meio daquelas nações ímpias. Deus diz: por acaso não fui eu que tirei os filisteus de Creta, da ilha de Creta, e trouxe para cá? Por acaso não fui eu que tirei os sírios de Quir? Então Deus começa a mostrar para aquela nação que Ele também agiu com outras nações. Embora as outras nações não tenham recebido a revelação de Deus, Deus, em sua soberania, também executa e trabalha nas nações pagãs, nos ímpios. E Deus diz: olha, assim como essas nações são ímpias e não me conhecem, vocês são igualmente aos etíopes, que também não me conhecem, embora não sejam a nação escolhida. Irmãos, ter uma falsa confiança, achar assim: bem, eu sou crente, Deus me escolheu, posso viver regaladamente que nada vai me atingir, eu sou predestinado, a Bíblia fala da predestinação, então se eu sou um crente, eu sou predestinado, eu posso fazer tudo. Que pensamento maligno, irmãos. Isso é um pensamento de Satanás, não de um servo de Deus. Tudo isso é verdade: eleição, predestinação, decreto eterno de Deus, soberania. Todas estas são verdades bíblicas, mas não asseguram que o pecador escapará. Deus sempre puniu o seu povo quando ele pecou. Deus disse que a nação de Israel não entraria na terra prometida, com exceção de Caleb, porque se revoltaram contra ele no deserto por muito tempo, e foram um povo rebelde por muito tempo, e adoraram ídolos por muito tempo, e não deram ouvidos à voz do Senhor por 40 anos no deserto. E Deus diz: não entrarão no meu descanso, não entrarão na terra que vos está prometida. Só Caleb, o remanescente, aquele que representava também, de uma maneira tipológica, os crentes verdadeiros, só ele entrou, só ele recebeu a promessa. Por isso Deus diz que todos os pecadores serão aniquilados de Israel. Mas ele diz que haverá alguns que vão sobrar, que são os remanescentes, irmãos. E ele usa uma ilustração muito interessante que nós conhecemos. Vocês já viram alguém com uma peneira, com arroz, com a palha, e começar a peneirar, joga para cima, e o vento vem e arrasta a palha, e cai só os grãos de arroz mais pesados. E ele peneira, o cisco, a sujeira, a palha cai. Aliás, a palha, o cisco e a sujeira ficam, porque são maiores, e os grãos caem. Essa é a ilustração que Deus faz contra Israel. Ele diz: haverá uns que se salvarão, porque eu peneirarei Israel. E só os crentes fiéis, verdadeiros, eleitos, irão descer e serem colocados em uma vasilha separada. Os demais não passarão na peneira de Deus. Serão lançados no fogo, como diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, o versículo 10, que encerra esta sessão e o nosso texto desta manhã, deixa bem claro. Deus diz: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Que tremenda decepção para este povo, que achava que por ser um povo eleito estava tudo certo com eles, podiam fazer tudo.
que a eleição lhes segurava. Deus diz que não. Apenas o remanescente, apenas os fiéis escaparão e se mostrarão os verdadeiros eleitos dentre a nação de Israel. Irmãos, eu encerro apresentando 4 aplicações. A primeira é que nós nunca devemos esquecer que Deus é soberano e que o seu reino, como diz o Salmo 93, domina sobre tudo, sobre céus e terra, sobre o abismo, sobre as montanhas, sobre os animais irracionais, sobre os exércitos dos homens, sobre tudo. Devemos aprender, irmãos, que Deus julga nações inteiras, como Ele fez com Israel, como Ele fez com Nínive. Quando destruiu Nínive, Naum vai tratar disso. Como Ele fez ao longo de toda a história, com todas as nações que foram derrubadas. Deus age movendo os céus e a terra contra toda uma nação. Mas não esqueçam, irmãos, Deus também age de modo pessoal. Quando você estão desviados de Deus, Deus age contra você e você. Ele age de modo pessoal, não apenas de modo generalizado. Aprendemos isso. Se estamos no pecado, vamos ser julgados por Deus. A mão de Deus nos alcançará. E ainda, irmãos, um relacionamento correto com Deus no passado não significa que tudo está certo para nós e que nunca vamos receber a punição de Deus. Se você foi um bom crente no passado, mas hoje você não tem mais o mesmo amor, o mesmo vigor para o Evangelho, a mesma dedicação para o Evangelho, para Deus. Se você está se desviando aos poucos, se você está começando a olhar para outros caminhos, tudo que você fez no passado, irmãos, está perdido. Deus vai vir contra você. Deus virá e punirá você. As doutrinas que são tão maravilhosas, que falam grandes verdades acerca de Deus, da maneira como Deus age, da sua eleição antes da fundação do mundo, da sua predestinação. Nós não podemos nos esconder atrás dessas doutrinas, como Israel estava fazendo, irmãos, e dizer, está tudo certo comigo, eu sou eleito, eu sou predestinado. E aí viver no pecado, viver afastado de Deus, viver uma vida na igreja de apenas aparência, não amando de verdade a Deus. Tudo isso, irmãos, está arruinado. O que nós fizemos no passado, temos que continuar fazendo hoje, amanhã, até o Senhor nos chamar. Caso contrário, Ele vai nos punir. E punir com rigor. Por fim, sempre há um remanescente do povo de Deus. Talvez a igreja esteja se desviando dos caminhos do Senhor. Talvez os evangélicos, irmãos, talvez não. Verdadeiramente a igreja evangélica está se desviando. Está entrando em decadência como a igreja romana no século 3 e 4 e daí para frente. A igreja de Roma, o catolicismo. Talvez a igreja evangélica adentre no mesmo caminho e se esfarele. Mas saibam, irmãos, sempre há um remanescente da eleição, da graça. Deus vai peneirar. Ele pegou na reforma o catolicismo e peneirou. E aí caiu Lutero dentro da vasilha de Deus. E desceu Calvino, e caiu Zwinglio, e caiu John Knox, vários reformadores. John Hus, que foi queimado, era um padre e foi queimado porque pregava a verdade. Um alemão
de sangue protestante antes da reforma acontecer, mas foi queimado na fogueira pelo Papa, porque não se curvou. Caiu na peneira de Deus. Era um eleito, era um homem verdadeiro, era um remanescente caindo. Assim a igreja, irmãos. Embora a nossa igreja evangélica esteja caminhando com doutrinas falsas, com comportamentos estranhos, com muita heresia, cada dia o culto é maculado, cada dia a mentira toma conta de muitos cultos, ainda assim, existem aqueles que são verdadeiros. E quando Deus peneirar, eles descerão na peneira e serão guardados por Deus. Sempre há um remanescente. Deus sempre faz a separação entre o crente e o descrente. Deus sempre vê de um modo que nós não vemos. A igreja, muitos se enganam e dizem, só há crentes nesta igreja, porque é a igreja. Mas não é verdade, irmãos. Jesus disse isso muitas vezes. Ele diz que na igreja existem lobos disfarçados, com pele de ovelha, disfarçados de ovelha. Ele diz que no meio das ovelhas existem os bodes. Os lobos são os falsos profetas, os falsos pastores. E os bodes são os falsos crentes, aqueles que não são pastores, que não têm uma posição como oficiais da igreja, mas que não são também crentes de verdade. São falsos, são bodes. E quando o Senhor peneirar, as ovelhas descerão. Os pastores fiéis descerão, estarão na vasilha de Deus, assim como os israelitas fiéis foram poupados, segundo a promessa de Deus. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos. Nosso Deus grandioso, Senhor, na Tua presença, Pai, depois de ouvir a Tua palavra, de aprender, Senhor, que Tu és um Deus todo-poderoso, que Tu és o soberano que controla e governa e sustenta todas as coisas. De aprender, Senhor, que o Teu reino domina sobre tudo e sobre todos. Diante destas verdades, Pai, nós nos curvamos na Tua face, na Tua presença, reconhecendo, Senhor, que nós somos pecadores, mas suplicamos o Teu perdão, Senhor, o Teu favor. Olha para nós, ó Deus. Te compadece, Senhor Deus, de cada um de nós. Perdoa nossa displicência, Senhor. Perdoa nossa falta de compromisso, Senhor. Aqueles que estão fracos, Senhor Deus, frios, que não têm um compromisso real contigo, Senhor. Perdoe-os, Pai. Purifique-os, Senhor Deus. Levante-os, Pai, aqueles que são o Teu povo, os Teus eleitos. E aos demais, Senhor Deus, que Tu sabes apenas, mas que não são, que o Senhor os retire. Em nome de Cristo, Senhor, nós Te pedimos. Amém.